E Portugal acaba de cair fora da Copa do Mundo. Pois é, perdeu para a Espanha, CR7 tá de fora e é isso que a gente vai comentar hoje. E além disso, o jogo dos Estados Unidos também. Então fica de boa no sofá e vamos lá. O jogo de Portugal e Espanha e o dos Estados Unidos e Bélgica, que foram os dois que aconteceram ontem, foram jogos totalmente diferentes. De um lado, um jogo totalmente equilibrado, um clássico europeu, e do outro, bom, um passeio da seleção belga em cima dos Estados Unidos. Mas vamos começar aqui pelo 1-0 da Espanha e, bom, Portugal caindo fora da Copa. Bom, o primeiro tempo, na verdade, foi um baita primeiro tempo digno de um jogo entre Portugal e Espanha mesmo, de altíssimo nível. Porque os dois times buscavam ataques o tempo inteiro, tiveram grandes chances claras até, bola no travessão, Cristiano Ronaldo batendo a gol, mas bom, acabou 0-0 e na verdade o segundo tempo viria a ser fraquíssimo perto do primeiro. E arrisco em dizer ainda que Portugal podia ter saído em vantagem já no primeiro tempo, mas não aconteceu e bom, segundo tempo foi um jogo totalmente diferente. E parece que a seleção de Portugal, que jogou o primeiro tempo, não voltou para o segundo. Parece que foi um time totalmente diferente, que não conseguia criar, não pegava na bola e a Espanha crescia a todo momento no jogo. E é bom deixar isso claro, na verdade, que pelo primeiro tempo que o Portugal fez, eles sim mereciam ter passado de fase. Mas pelo segundo tempo parecia que eles não mereciam nem ter passado da fase de grupo. E bom, no finalzinho do jogo, entrando nos acréscimos, teve uma grande infiltração ali do Merino pela seleção espanhola, que saiu de frente com o goleiro de Portugal e bom, daí não teve muito trabalho para fazer o gol. Isso que faltou também para nossa seleção, né? O poder de decisão, precisar de uma bola, quando aquela bola vem, tu mata o jogo. E daí o 1-0 da Espanha. Estava feito, Portugal, claro, saiu para o ataque, tentou e por muito pouco não conseguiu o seu empate, mas daí já era final de jogo, não tinha muito o que fazer, o juiz apita e Portugal está eliminado da Copa. E quais foram os destaques do jogo? Na verdade, começando pela Espanha ali, a boa entrada do Merino, que chegou para decidir o jogo no fim. O treinador da Espanha que soube mexer muito bem e anular o jogo de Portugal no segundo tempo. E claro, Yamal ali pela ponta direita sempre buscando espaço e buscando fazer boas jogadas. Fora o goleiro Nai Simon também, que quando necessário fez grandes defesas. E agora em Portugal, na verdade, vou citar os destaques e também os pontos fracos da seleção. Que na verdade um dos pontos fortes foi Bruno Fernandes, que fez uma partida muito boa e tentou o tempo todo. Mas o destaque mesmo da seleção portuguesa ficou pro goleiro, também pro lateral Nuno Mendes, que o goleiro na verdade fez uma partida excepcional, não errou em nada. Claro, tomou o gol no fim do jogo, mas isso acontece com qualquer goleiro, mas a partida dele foi impecável. Já na lateral, cara, não tem muito o que falar do Nuno Mendes. O cara, todo jogo que ele entra, ele faz parecer fácil. E dito isso, ele jogou muita bola, mas infelizmente para a seleção de Portugal, ele sentiu e teve que sair no segundo tempo. E ele saindo, entrou Semedo, que na verdade não é daquela posição, mas entrou ali por ser muito rápido e para tentar marcar o Yamal. O que faltou então para Portugal para eles saírem com a classificação? Na verdade, Portugal atacava muito bem no primeiro tempo e até um pouquinho no segundo, mas quando não é dia, não adianta, e isso faltou um pouquinho de sorte, porque tanto na batida do Nuno Mendes, que desviou e pegou no travessão, quanto as batidas do Cristiano Ronaldo, bom, a bola parecia não querer entrar, e o Nai Simon, que nem eu falei, o cara tava no dia dele e não passava nada. Cristiano Ronaldo muito isolado, pois é, quando ele pegou a bola, ele foi perigoso, só que aí que tá o problema, Portugal tem muitos jogadores bons individualmente, só que não é que nem na Argentina que eles jogam pro Messi, larga a bola no Messi e sai para receber. Portugal não, por essa individualidade muito boa dos jogadores, eles querem resolver tudo sozinhos, e aí que tá o problema. Cristiano Ronaldo é um jogador que precisa da bola no pé para resolver, e como a bola não chegava, não tinha muito o que ele fazer. E também um pouco de concentração nos lances finais do jogo. Depois de tomar 1-0, claro, qualquer seleção vai para frente e atacar que nem louco, mas Portugal teve muitas chances reais no final do jogo de fazer o gol. Em bolas cruzadas ali sobrava, mas talvez o time estava meio afoito, querendo empatar logo e não conseguia definir com eficiência, do jeito certo. E daí a bola passava perto do gol, o goleiro pegava, mas saiu o golzinho, não saía. E o que se pode levar desse jogo agora para a Espanha e para Portugal? Na Espanha que vai para as quartas e Portugal que se despede da competição. Na Espanha deu para ver que o elenco é muito forte, não são só os 11. Todos os que entraram no campo sabem o que estão fazendo e vêm a jogar muita bola. E, bom, não tem como não falar do Cristiano Ronaldo e parece que essa realmente foi a última Copa dele e não tem muito mais o que fazer.
outra Copa vai ser em Portugal, Espanha e Marrocos, só que imagina como é que ele não vai estar daqui 4 anos. Portugal já não consegue montar um time para jogar em função dele, para largar a bola dele. Então talvez o espaço dele nessa seleção portuguesa já tenha sido limitado. E pois é, imagina, se agora já está assim, quem dirá mais para frente. Então acho que está chegando o ponto final dele nessa seleção portuguesa. E agora falando um pouco do jogo da Bélgica e Estados Unidos, bom, foi um passeio, né? 4-1 para a Bélgica, o meu resultado esperado que era 2-1 para a Bélgica já tinha batido, no caso ia passar com certeza. E bom, nenhum momento do jogo eu vi os Estados Unidos perto de buscar esse resultado. Claro, tiveram bolas isoladas, mas em momento nenhum parecia que os Estados Unidos ia passar de fase. E realmente, na verdade, os Estados Unidos só estava pegando baba até agora. Daí como é que tu me diz se uma seleção é forte ou não, se só pega seleções fracas? Austrália, Paraguai, Bósnia e Herzegovina no 16 avos, Turquia, e na verdade Turquia foi até com time reserva. Ah, Júnior, mas os Estados Unidos ganhou do Paraguai, o Paraguai foi aquele que tirou a Alemanha. Pois é, mas na verdade não tem comparação de um jogo para o outro. Porque o Paraguai contra os Estados Unidos se propôs a jogar a bola. E, bom, daí perdeu no futebol para os Estados Unidos pela qualidade do time ser um pouco melhor, sim. E o Paraguai contra a Alemanha se propôs a somente defender, conseguir um golzinho e esperar a prorrogação em pênaltis. Foi isso. Essa é a diferença entre os dois jogos. Então não quer dizer que os Estados Unidos é muito bom por ganhar do Paraguai e a Alemanha é muito ruim por perder do Paraguai. É que são jogos muito diferentes, são ideias diferentes. E bom, então não dava para esperar muito dos Estados Unidos e realmente eu tinha certeza que a Bélgica ia passar. Não com 4-1, claro, mas sabia que eles iam passar. Mas por que os Estados Unidos caíram para a Bélgica? Bom, na verdade, muitos erros defensivos e de saída de bola, isso era fato, porque a seleção belga é uma seleção que tem um ataque muito forte e pressiona o tempo inteiro. Uma dependência muito grande do Pulisic, o melhor jogador da seleção dos Estados Unidos, que infelizmente saiu lesionado e, bom, daí que o time se perdeu mesmo. E a Bélgica deu para ver que tinha mais organização, tinha mais jogadores, estava com mais vontade. E quando é um jogo tão fácil, dizemos assim, pode citar quantos pontos quiser dos Estados Unidos, mas não tem como dizer que a Bélgica não foi melhor em todos esses pontos. Por isso a goleada tão expressiva. E o que se pode tirar da Bélgica agora para o confronto contra a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo? Como a gente viu, a Bélgica tem um meio e ataque muito forte. E bom, não tem nem o que falar do goleiro, que é o Courtois, né? Então a Bélgica consegue ter esse equilíbrio de defesa e ataque muito forte e pode complicar para qualquer adversário. Que na verdade o adversário de agora é a Espanha. Mas com certeza vai ser um jogo equilibrado. Talvez não tão equilibrado quanto foi Espanha e Portugal, para ser decidido nos últimos minutos. Mas vai ser um jogo bom e provavelmente com mais gols do que foi esse de Portugal também. Com certeza vai ser melhor do que a gente espera até, pela qualidade das duas equipes. E eu quero saber de vocês. Quanto vocês acham que vai ser o resultado de Bélgica e Espanha? Quem vocês acham que vai passar também? Comenta aqui que eu quero saber. Não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui. É nóis.